E aí pessoas, a paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é Guilherme Ferreira Góes, para mais um vídeo do seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com Guilherme Góes, e hoje vamos correlacionar o intelecto baixo, a falta de referente e traçar algumas implicações práticas para a sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de estar falando com vocês era trazer uma nova interpretação, não uma nova interpretação, tá? Mas uma interpretação que não é muito falada nas igrejas, que não é muito comentada na maioria das pregações, que a maior parte de vocês escuta, sobre o mandamento, honrar os pais. Pessoal, os pais, eles são nossos ancestrais mais próximos de nós. Na Bíblia a gente vê que a ancestralidade foi uma coisa que foi muito valorizada e até hoje deveria ser. Irmãos, Jesus, por pertencer à linhagem de Davi, foi chamado filho de Davi. Se não me falha a memória, foi o rei Asa, que, segundo relatos próprios, né, que está escrito na palavra de Deus, ele disse que fez tudo de acordo com o seu pai, Davi. Mas se você olhar a genealogia dele, ele não era bem filho de Davi, né? Ele fazia parte da linhagem de Davi, mas ele não era filho de Davi. Se não me engano, ele era bisneto, tataraneto, alguma coisa assim. Então, compreende que honrar nosso pai e mãe pode não estar relacionado apenas ao seu pai, à sua mãe, mas está relacionado à sua linhagem, aos seus ancestrais. Tá, beleza. Mas como é que você vai amar? Como é que você vai honrar quem você não conhece? Eis aí um problema. Às vezes parece até bastante George Orwell, mas nós sabemos que o passado pode ser editado, o passado pode ser reescrito. O passado, ele é uma narrativa e pode ser contado de diferentes versões. Então, isso por si só já causa um certo problema. Tá? Aqui no Brasil nós tivemos alguns movimentos, principalmente depois do golpe militar, que conhecemos por proclamação da República. O passado veio a ser editado de várias formas para que nós perdêssemos o referencial de nosso passado como monarquia, como colônia de Portugal. Muita coisa foi editada do nosso passado, muita coisa que foi passada para nós nas escolas, ou não está bem contado, ou está omitido, ou é uma mentira. Sempre tem sido assim, e isso por si só já seria um problema. Cara, mas o problema maior é porque, tipo, as pessoas não procuram crescer em sabedoria. Eu acho isso muito interessante porque a Bíblia nos declara que a sabedoria é a coisa principal. Nós devemos buscar sabedoria, empregar tudo aquilo que possuímos na aquisição de conhecimento. A Bíblia nos diz que o produto da sabedoria é mais valioso do que o rubis, mais valioso do que pedras preciosas. Os próprios gregos, que hoje tá muito na moda, né, a gente falar de filosofia grega, moral judaico-cristã e direito romano. Os gregos, eles entendiam a felicidade não como um sentimento de êxtase, mas apenas como o exercício da virtude. Eu acho isso, cara, algo incrível. Que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela pessoa que está buscando a sua virtude, que está buscando o aperfeiçoamento próprio. E qual o problema da falta de referencial? Cara, o problema da falta de referencial é porque, tipo, a maioria das pessoas são medíocres. Convenhamos. Se você perde o referencial dos grandes feitos do passado, você perde o referencial de onde foi que você veio, das grandes conquistas dos seus ancestrais, você vai buscar referente em qualquer outra coisa. E normalmente é com coisa muito baixa.
A Bíblia nos diz que nós, cristãos, se cumpre a promessa que foi feita a Abraão, de que ele teria uma grande descendência, de que pela descendência dele seriam benditos todos os povos da terra, em nós se cumpre a promessa que foi feita a Abraão. Se em nós se cumpre a promessa que foi feita a Abraão, eu vou estar dando exemplos bíblicos aqui a priori, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que assistem aqui o canal sejam cristãs, beleza? Mas eu vou estar dando alguns exemplos extra-bíblicos para vocês também, para poder ficar uma coisa mais... vocês poderem entender um pouco o meu ponto. Pense, por exemplo, o cidadão não gosta de ler a Bíblia. Isso acontece demais, O cidadão não gosta de ler a Bíblia. Beleza. O cidadão não gosta de ler a Bíblia, e aí, ou ele não sabe, ou às vezes falta na memória, porque não tá bem fresco na cabeça dele. O fato de que, por exemplo, Daniel foi um grande homem de Deus, que interpretava sonhos, que era abundante em dons espirituais, conseguiu ser uma pessoa muito próspera. Ele tinha um hábito muito massa na vida dele, que era o seguinte: todo dia ele orava 3 vezes. Todo dia ele orava 3 vezes. Aí o cidadão, às vezes ora antes de dormir, às vezes ora uma vez por semana, mas ele sabe que o irmãozinho dele, lá da igreja, se orar uma vez no mês, orou muito. Então ele começa a se achar o bichão, cara. Ele começa a se achar o bichão. Porque se os irmãozinhos dele oram menos do que ele, que não ora nada praticamente, então já vê uma vantagem nele aí. Vamos dar aqui outro exemplo. O modelo de homem perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo, em determinado momento, estava orando junto com os seus discípulos e de repente ele viu que os discípulos dele estavam dormindo. Então ele reclamou que os discípulos dele não eram capazes de ficar 1 hora orando com ele. O que é isso? É Jesus dizendo que orar 1 hora é pouco. Aí o cidadão não se atenta a isso, porque muitas vezes ele só ouviu a história em pregação e às vezes não foi ressaltado esse ponto. Não lê a Bíblia, ele não gosta de estudar, tá? Ele é aquela pessoa que é relaxada. Ele não gosta de estudar, ele não tá nem aí para a degradação do cérebro dele. Talvez no futuro ele acabe, quando ele chegar na velhice, ele acabe desenvolvendo um Alzheimer, alguma coisa assim. Ele não sabe, aí não sabe por que é. Mas enfim, ele não se atentou a esse ponto. E aí o que ele faz? Ele, nas suas orações, ele ora, sei lá, vamos supor aqui, 7 minutos, 10, 15, vai. E ele sabe que o irmãozinho dele, ora, talvez faz uma oração de 3 minutos. Talvez ele ora só o Pai Nosso. Então ele já começa também a se achar sensacional, cara. Ele começa a se achar sensacional por causa disso. Sendo que ele também não tá... Cara, é arriscado a oração dele talvez nem passar do teto, sabe? Sim, só usando linguagem figurada, tá, gente? Não estamos falando aqui de forma literal. Tô dando esse exemplo aqui, primeiramente, porque eu sou do meio protestante, muitos de vocês eu creio que também são, e a gente tem uma valorização muito grande pelo estudo da Bíblia. Machado de Assis, em seu livro A Mão e a Luva, que é um livro muito massa, recomendo que todos vocês leiam, ele comenta que um protestante sempre tem a Bíblia na ponta da língua. Creio que todos vocês aqui conheçam a saga Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, para quem não sabe, nem sempre foi uma franquia de filmes. Começou com os livros escritos pelo gênio Tolkien. E Tolkien, ele era uma pessoa muito estudiosa, ele é uma pessoa muito católica, tá? Ele era uma pessoa extremamente católica, aquele que na nossa região chamamos de católico do pé roxo. Por que a gente chama assim, eu não sei, tá, gente? Eu não tenho a menor ideia, mas ele era muito, muito católico. E assim, ele era uma pessoa muito estudiosa. Segundo meus estudos, era provável que ele falasse em torno de 15 idiomas.
estudou muito mitologia. Mas uma coisa que é muito massa da gente pensar aqui, cara, é que Tolkien, ele decorou a Bíblia inteira. Mas ele não fez ele não apenas decorou a Bíblia inteira, ele decorou a Bíblia inteira em mais de um idioma, ele decorou a Bíblia inteira em vários idiomas, eu não tenho certeza de quantos, mas ele falava 15, tá? E ele conseguiu decorar a Bíblia em mais de um idioma. Tem muito crente que se você pedir pro cara, ó, abre a sua Bíblia em Salmos, o cara procura na Bíblia inteira, vai de cabo a rabo, não acha Salmo. Cite um versículo da Bíblia, o cara, Jesus chorou. Tem gente que não... E, cara, Tolkien era católico. Tem muito católico hoje em dia, que eu conheço, assim, certos católicos, cara, que são muito estudiosos. Conheço muitos católicos, cara, que se for entrar em um debate da Bíblia com muito crente, ele consegue botar o crente no chinelo. Por quê? Porque o crente não lê a Bíblia. Eu me lembro de um irmãozinho que faz parte da minha congregação, tá? Que ele tinha feito a pregação, que ele comentou assim o seguinte, cara, tem crente que se você for pedir a Bíblia do cara pra ler um versículo na casa dele, a Bíblia do cara tá toda empoeirada e cheia de merda de mosca. Isso realmente acontece muitas vezes, tá? A Bíblia do cara... Eu me lembro de uma história de um irmãozinho, acho que ele tinha perdido um óculos. Fazia bastante tempo que ele tinha perdido o óculos dele. Quando ele deu fé, o óculos dele estava dentro da Bíblia. E esses exemplos que eu estou passando para vocês são exemplos muito básicos. Por quê? Porque nós cristãos somos muito incentivados a estudar a Bíblia. Mas mesmo sendo muito incentivados a estudar a Bíblia, muitos de nós não estudamos, não damos o devido valor, não damos o devido crédito. E em determinados momentos da nossa vida nós não sabemos direito quais ações devemos tomar, não sabemos direito o que nós devemos fazer, ou muitas vezes simplesmente nos acomodamos em um estado que é inferior ao nosso potencial, que não condiz com o desejo de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque simplesmente, cara, primeiro que nós não sabemos aquilo que nós devemos fazer, segundo que muitas vezes o crente, ele não quer fazer. Mas para você querer fazer, primeiro você tem que saber o que você tem que fazer, não é? Então, assim, cara, isso é um problema muito sério. Até porque a Bíblia diz que nós devemos alcançar a excelência. E eu acredito que realmente essa seja a vontade de Deus para nossas vidas. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos uma vocação, um direcionamento, algo específico que está relacionado às nossas aptidões, às nossas inclinações, e que, se bem utilizado, pode servir muito bem para que você seja um vaso de honra, para que você seja um espelho para a glória de Deus, porque importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Agora, cara, imagina só, muitas vezes o crente fica preocupado, eu vejo assim, muito pastor falando na igreja, olha só, o que será que aconteceria se aparecesse aqui pessoas com uma arma na mão, apontando a arma para a cabeça de vocês e dizendo assim, tentando obrigar você a renunciar à sua fé. Muitos pulariam aqui as janelas, muitos tentariam fugir, muitos iriam renunciar a Cristo. Cara, se você for ler a história dos heróis da fé, ou até mesmo se você descobrir a história de outros mártires que vieram depois, que muitos deles não estão escritos na Bíblia, muitas vezes você fica com vergonha da qualidade de cristão que você é. Eu me lembro dos discípulos de Jesus que estavam pregando, e por causa disso eles foram capturados, eles apanharam e depois começaram a glorificar a Deus, porque estavam sendo achados dignos de sofrer em nome de Cristo. A história daquele mártir, que eu esqueci o nome dele, mas que ele foi condenado ao Coliseu, e aí ele disse, sou trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja apresentado limpo perante o Senhor. São coisas que nos dão muita vontade de sermos cristãos. Muitas vezes, cara, você está aí decepcionado com o seu trabalho, você está decepcionado com o seu ofício. Eu me lembro, tem uma história de um certo cidadão que tinha se convertido ao protestantismo, aí ele foi ter com Martinho Lutero. E então, ele perguntou para Lutero o que ele deveria fazer agora.
Então Lutero disse para ele: o que é que você faz? Qual é o seu trabalho? Ah, eu sou sapateiro. Então você vai para sua casa e você vai fazer o melhor sapato que você conseguir. Alguns de vocês aqui conhecem quem foi Johann Sebastian Bach? Johann Sebastian Bach foi um homem que até hoje ele é considerado por muitos o maior músico de todos os tempos. É um estilo muito massa que hoje não temos mais como um estilo musical, mas sim como uma técnica, que é o contraponto, que é simplesmente, cara, quando você consegue harmonizar várias melodias simultaneamente. Normalmente são usadas duas melodias, mas às vezes você pode usar mais de uma, né? Três. Eu nunca vi mais do que três, tá? Sinceramente, eu nunca vi mais do que três. Mas, cara, o Bach, ele chegou ao ápice do contraponto. Ele chegou a um nível que é humanamente impossível fazer contraponto melhor do que Bach fazia. O cara é admirado até hoje, já faz quase 300 anos que ele morreu. E assim, ele era crente, ele era protestante. Uma coisa que eu acho muito legal, cara, é que quando ele escrevia suas músicas, ele não colocava a sua assinatura. Assinatura para um artista é uma coisa muito importante, porque ele identifica que aquela obra foi feita por você. Você é detentor daquela propriedade intelectual. Mas Bach não colocava o seu próprio nome. Ele escrevia uma das 5 solas de Martinho Lutero. Ele escrevia Soli Deo Glória, somente a Deus Glória. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita em Bach. A Bíblia nos instiga a buscarmos a excelência, tudo aquilo que vocês façam como se fosse para o Senhor, entre outras colocações, entre outros versículos. E, cara, sim, quando você não sabe desse tipo de coisa, fica muito difícil. Fica muito difícil, até porque muitas vezes a pessoa acha que o pouco que ela consegue fazer já é grande coisa, ou muitas vezes ela não sabe como buscar a excelência. Então aqui, cara, eu tô tentando instigar vocês a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria, buscar conhecer o seu passado, para que assim você possa obedecer o mandamento de Deus, de honrar os seus pais, para que você possa viver uma vida extraordinária, vivendo extraordinariamente o ordinário, né? Para que você possa viver uma vida extraordinária, para que você possa se superar a cada dia, e para que você possa ser sal da terra, para que você possa ser luz do mundo, para que você possa se destacar em meio à escuridão, para que você possa dar gosto às coisas. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Você chegando lá na igreja, você se ajoelhando 3 minutos assim que você chega na cadeirinha da sua igreja para fazer uma oraçãozinha de 3 minutos, e depois você passa o culto todo ali, muitas vezes com o pensamento lá no rumo do Acre, aí vai escutar uma pregação, 2 horas ali, às vezes você passa 4 horas na semana, alguns passam 6 por semana. Tá, isso é uma coisa importante, sim, comunhão dos santos, é algo que é algo bastante virtuoso, você fazer parte da igreja, você estar em comunhão com os seus irmãos. Mas será que é só isso? Ou será que ser sal da terra, ser luz do mundo, é você ter uma fé tão grande no Senhor Jesus, a ponto de você largar tudo aquilo que você tem em nome dele, como foi Abraão? Será que você ser sal da terra, você ser luz do mundo, não seria você levar a palavra do Senhor para várias pessoas, cumprindo assim o mandamento do Senhor, o ide, né? Ide por todo mundo, pegar o evangelho para toda criatura, como fizeram Paulo, como fez Pedro? Será que ser sal da terra, ser luz do mundo, não é você estar disposto a abrir mão da sua própria vida em amor ao Evangelho, como fizeram tantos homens? Será que você ser sal da terra? Será que você ser luz do mundo não é você ajudar no desenvolvimento intelectual, você ser uma bênção na vida das outras pessoas, como foram muitos homens de Deus ao longo da história? Será que você ser sal da terra, ser luz do mundo, não é você ser excepcional no serviço que você faz, entendendo ele como sendo o seu ministério, como sendo uma forma de você cultuar a Deus, como foi Bach, por exemplo? Irmãos, busquem o conhecimento.
Comecem a se desenvolver. Cara, tente pelo menos criar o hábito de fazer 1 hora de leitura por dia, 1 hora de estudo por dia. Pelo menos isso. Eu garanto que se você abandonar TikTok, se você abandonar Kawaii, se você parar de ficar olhando o que foi que fulaninho fez no sábado, ali no seu Instagram, que muita pessoa, tem gente que perde horas e horas do dia só fazendo aquilo ali, e lê um livro, lê a Bíblia, cara. A Bíblia, o maior clássico de todos os tempos, mais vendido no mundo. Um livro que tem o conteúdo mais elevado. Não existe um livro mais belo, mais magnífico do que esse daqui, não. Você dedicar 1 hora do seu dia para ler isso daqui, só 1 hora. O que é 1 hora, cara? O que é 1 hora? Tem grandes leitores por aí, cara. Cada pessoa consegue ler mais de 200 páginas por dia. Pouco tempo, eu peguei um exemplo de um professor, um cara conseguiu ler 2 livros, se não me engano, foi o Quem Pensa Enriquece e eu acho que foi o Pai Rico, Pai Pobre em 2 dias, no final de semana só. Eu acho esse tipo de coisa incrível, gente. Eu acho esse tipo de coisa incrível. Eu queria chegar nesse nível de leitura, né? Eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda, mas um dia eu vou chegar lá. E eu gostaria muito que essa fosse, que essa fosse a busca de vocês, né? Que se fosse o desejo de vocês, buscar se desenvolver enquanto pessoa, buscar se tornar um vaso de honra para Deus. Então é isso. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de deixar seus comentários, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau e amém.